sempre muito desafiador. Então não se preocupe que eu não vou demorar. Tá bom? Não se preocupe. A minha esposa já falou amém, eu já sei como é que é a tonalidade do amém dela, né? Às vezes eu estou pregando, os amém que ela dá já é um amém direto. E aí, não vai acabar, está na hora, chega. Mas eu estou aqui com a minha esposa. Mês que vem nós fazemos, Fabiana, nós faremos 25 anos de casados. Passou muito rápido, nem dá para acreditar que estamos chegando nessa data. E Deus tem nos ajudado até aqui. Eu gosto muito de um escritor e um autor chamado Carpinejar. Não sei se alguém o conhece. Alguém conhece? E ele fala muito sobre relacionamento, ele fala muito sobre o amor, e ele tem uma frase que é assim: difícil não é encontrar o amor da sua vida, mas mantê-lo. Então esse é o nosso grande desafio, né? Nos manter num casamento, nos mantermos num relacionamento depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos. Quem tem mais do que 25 anos aqui? Além de minha mãe e meu pai, são 47 anos, né? Então esse é um grande desafio, né? Na verdade eles até poderiam estar aqui no meu lugar, né? E teriam muitas experiências para contar para nós. Mas eu quero brevemente falar um pouco sobre a questão do olhar, né? Compartilhar, conversar com vocês a respeito disso. Eu não sei se já aconteceu com você, acredito que sim. Comigo já aconteceu algumas vezes, e eu sei com o Leandro também, de você sair de casa e esquecer alguma coisa. Acontece com você? Uma chave, uma carteira, um celular. É mais difícil, né? O celular é meio parte do corpo, né? Prolongamento do corpo, mas um celular, um passaporte, né? E tantas outras coisas que às vezes a gente acaba saindo de casa e esquecendo. Ou você entra no seu carro ou na sua moto e você não dá uma olhada assim antes, e quando você chega na rua você observa que o pneu está baixo. Acontece, né? Ou que de repente o carro arranhou e você nem viu como é que aquilo aconteceu. Acontece também às vezes, eu acho que isso acontece com todos nós, de você separar as contas para pagar, mas depois você não olha, né? Então você deixa separado, não olha e vence, aí depois fala: caramba, venceu a conta, o que eu faço agora? Tem que pagar juros. Ou você vai no supermercado, não sei se você teve essa experiência, você leva uma listinha, né? Em casa quem vai no supermercado sou mais eu que minha esposa. Ela faz as coisas, mas a tarefa de ir no mercado é minha. E eu vou lá no supermercado e eu levo a listinha, mas nem sempre eu lembro de olhar a listinha. Então você leva a listinha no bolso, né, o que tem que comprar, ou anotado no celular, vai lá, compra. Aí quando você chega em casa, cadê tal coisa? E é sempre aquilo que você vai precisar urgentemente, né? Aquilo que você vai precisar para aquele momento, você esqueceu e você pegou uma fila gigante, enorme, e você tem que voltar lá. Então a gente falou de cenas que acontecem no nosso cotidiano, mas tudo isso, gente, nós resolvemos quando a gente faz o seguinte: a gente dá uma boa olhada. Então você dá uma boa olhada na lista do supermercado, você dá uma boa checada na bolsa antes de sair, né? Um dia eu fui num evento chiquérrimo. Minha esposa faz parte ainda de uma empresa, uma multinacional, ela trabalha como vendedora, né? E aí era um evento chiquérrimo, e homem, você sabe como é que é, né? E a gente estava de moto, subimos na moto. Quando a gente chegou assim na porta do evento, que eu olhei, eu estava com o sapato trocado. Era um sapato de cada par. Aí foi só risada, né? Porque quando eu olhei e vi que estava com um sapato de um pé e outro sapato de outro pé, eu falei: meu Deus do céu, e agora que vergonha, negócio chique, todo mundo vai ver.
ela ia ser homenageada, ia chamar lá na frente. Falei, meu Deus. Ela, não, ninguém vai notar. Falei, ah, tá. Mulher falar isso, que ninguém vai notar. Mas faltou o quê? Olhar, né? Faltou dar uma boa olhada. Faltou, peraí, tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá tudo certo? A mulher tem mais essa preocupação do que o homem. Então, quando a gente é um pouco mais precavido, a gente vai olhando. E você sabe que Jesus, ele falou sobre o olhar. Lá em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, Jesus ele diz que a candeia do corpo, ou a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti, se portanto a luz que há em ti são trevas, que grandes serão tais trevas. Então, o que a gente pode pensar ouvindo o que Jesus disse? É que o nosso olhar fala muito ao nosso respeito. Você sabe que no olhar você mostra alegria, no olhar você mostra tristeza, no olhar você mostra decepção, no olhar você mostra raiva, no olhar você mostra frustração, né? Quantos de nós já não olhamos para uma criança e a gente vê toda a ingenuidade da criança, a inocência da criança, como de repente já vimos maldade, né? No olho de um adulto. Então o nosso olhar, ele mostra o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual. Às vezes a gente não fala nada, mas só olhar já diz tudo, não é verdade? Você conhece o olhar do seu cônjuge? Sim ou não? Sim. Dá uma olhadinha aí nos olhos dele. Está satisfeito, insatisfeito? Está gostando? Não está gostando? Então tem aquele ditado que diz que os olhos são a janela da alma. Então a gente consegue perceber se tem alegria, se a pessoa está triste, se a pessoa está decepcionada, se ela está satisfeita, se ela está insatisfeita. Agora, muitas coisas no relacionamento conjugal, casamento especialmente, né? Falando de relacionamento conjugal, não sei se todos aqui são casados, noivos, namorados, mas trazendo especificamente para o casamento, a gente sabe que muita coisa é resolvida no casamento quando os cônjuges, eles têm o hábito de olhar um no olho do outro, ambos se olharem. Quando você não está bem com alguém, normalmente você não consegue olhar nos olhos da pessoa, é verdade ou não? Ainda que você fale, cumprimente, opa, tudo bem, a paz, graças a paz, como que você está, boa noite, mas olhar nos olhos tem um mistério, porque olhar nos olhos fala de intimidade. Você olha nos olhos de quem você é íntimo, você olha nos olhos de quem você tem liberdade. Então a gente tem esse costume, né, de quando está noivo, namorado, você olha nos olhos, namora, acaricia, dá as mãos, conversa, mas depois no casamento isso vai se perdendo. Às vezes eu e a Fabiana, agora as nossas filhas, nós temos duas filhas, a Nicole está com 19 e a Manu que está com 15. Elas já estão grandes, então isso propicia a gente às vezes sair sós, né? Deixá-las, elas reclamam bastante, mas de vez em quando a gente faz isso, né? Mas só vocês vão, por que a gente não pode ir também? E a gente vai num restaurante, vai num barzinho, vai em algum lugar, e a gente nota, queridos, essa realidade de que muitos casais estão na mesa, juntos, eles saíram, e é uma coisa assim que a gente comenta e se guarda também, porque é um grande problema. Eles não conseguem se olhar, eles não conseguem conversar. Então tem ali um casal que está junto numa mesa, comendo, bebendo, mas ambos estão em um celular.
e a conversa não existe. Então às vezes a gente fala, caramba, não que a gente fica observando, né? Mas fica também, né? E aí você fica pensando a dificuldade qual é hoje, né? Desse contato visual, desse olho no olho. Então a gente precisa entender que por trás dos nossos olhos tem muita coisa. Os nossos olhos falam muito. Eu queria que você pensasse um pouquinho, qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu cônjuge? Olhou lá dentro mesmo e mergulhou dentro dos olhos dele, ou dos olhos dela, e olhou e viu como é que ele está. Porque às vezes a gente vai conversando, né, no dia a dia, resolvendo o problema, e a gente não para ter esse contato. Meu amor, a gente não tem contato. Você conversa, o só está baixado, está lavando louça, está no celular, aí você fala, o outro fala, aí resolve uma situação, um problema, uma dificuldade. Mas espera aí, vamos parar aqui, vamos se olhar. O que está acontecendo? Como é que as coisas estão? Vamos conversar um pouquinho. A ciência diz que quando você olha nos olhos de alguém, imediatamente existem nervos, né, que são ativados, e isso envolve todo o seu sistema nervoso, e o seu sistema nervoso, ele recebe uma informação quando você olha nos olhos de alguém. E qual é a informação que o seu sistema nervoso recebe? É se aquela pessoa está aberta para um diálogo, se ela está resistente a um diálogo, se ela está indiferente àquilo que ela está ouvindo, àquilo que você está falando, ou não. A partir daí, o seu próprio sistema nervoso, né, e existe uma região ali bem específica do hipotálamo, que é a região que envolve as nossas emoções. O que o nosso sistema nervoso vai se interligar, e o que vai acontecer naquele momento? Nós vamos, pelo olhar, perceber a emoção da pessoa, e nós vamos também, pelo olhar, saber o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer. Às vezes é uma hora que você deve falar, outras vezes você não deve falar. Mas se nós não olharmos nos olhos, a gente fala quando não deve falar e cala quando deve falar. Tudo porque faltou o quê? O olho no olho. O olho que admira, o olho que vê a beleza, o olho que vê o estado emocional, o olho que vê o estado espiritual. Nós estávamos conversando ali, eu, a Fabiana e a Carol, e falando, e acredito que os pastores aqui sabem disso, a igreja, nós estamos num momento muito difícil, em que as pessoas estão com muitos problemas de relacionamento. Quase constantemente nós somos procurados por casais, quase todos os dias, principalmente as mulheres, né? Os homens são mais resistentes a procurar ajuda, mas a minha esposa é sempre procurada por mulheres com problema de relacionamento, problema de casamento, e sempre quando é trazido alguma coisa, é como se começasse naquele momento, e a gente sempre pergunta, mas quando isso começou? Eu acho que começou já tem alguns meses. Só meses? Não, acho que tem alguns anos. Mas você não olhou, você não viu? Eu não vi. Faltou o quê? Faltou olhar. Faltou aquilo que a gente faz quando vai viajar, né? Um check-up no carro. Na saúde, de vez em quando, a gente precisa fazer um check-up também. Fazer uma análise. O que está acontecendo aqui nesse casamento? O que está acontecendo nesse relacionamento? Será que o olhar da minha esposa é aquele mesmo olhar que ela tinha quando se apaixonou por mim? Será que o meu olhar é o mesmo que eu tinha quando eu me apaixonei por ela? Então, o que os meus olhos estão apresentando? O que os meus olhos estão demonstrando? Então a gente precisa sempre fazer essa avaliação constantemente, queridos, porque às vezes um olhar muda todas as coisas. Nós precisamos descobrir esse poder que Jesus falou, que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Tem uma série muito legal, que é aquela série
Light to Me, não sei se alguém já assistiu, né? Alguém já assistiu? E tem lá o Dr. Carl, né? Que ele é especialista através das expressões do rosto, detectar se uma pessoa está mentindo ou se uma pessoa está falando a verdade. E principalmente o foco dele está voltado sempre para os olhos. Eu estava lendo hoje que existem alguns estudos, isso não é confirmado cientificamente ainda, é uma medicina alternativa, mas não sei se você também já ouviu, que diz que existe hoje possibilidade de detecção de uma série de predisposições a doenças, sejam elas físicas ou emocionais, apenas observando a parte dos nossos olhos chamada de íris. Então, há muitos anos atrás, lá em 1900 e alguma coisa, um menino, isso é uma coisa muito interessante, ele se tornou depois um médico psiquiatra, ele tinha uma coruja de estimação, só para você ver isso, e olha o que é a observação. Ele notou que aquela coruja tinha se acidentado, e ele notou que conforme aquela parte não lembro qual parte do corpo da coruja melhorava, havia uma mudança na coloração da íris dos olhos. E aquilo, ele era um menino muito curioso, depois se tornou um grande psiquiatra, isso no século XIX, e ele notou isso, e depois ele tornou-se médico psiquiatra, e ele foi realmente estudar sobre isso, e ele tem toda uma teoria baseada nisso, não é uma teoria científica ainda, comprovada cientificamente, mas a gente vê como é importante olhar, parar e observar. Então você consegue interpretar os olhares? Quem é que lembra, né, quando era pequeno, ou a professora, ou a mãe, ou o pai, né? Olha para mim, deixa eu ver se você está falando a verdade, não era assim? E aí não tinha como escapar, não é verdade? A minha esposa trabalha muito com crianças na igreja, e eu lembro que quando às vezes tinha aquelas crianças mais arteiras, ela dizia assim para as crianças: olha, eu tenho uma luz nos meus olhos. Apavorava as crianças, né? Hoje não é politicamente correto fazer isso, mas que tocava o terror nas crianças. Assim, olha, tem uma luz nos meus olhos, se você tiver mentido para mim, e a gente falava isso para as nossas filhas também, para, você aconteceu isso na escola, você está me enganando, você está mentindo, vem aqui, olha nos meus olhos. E aí você sabe que quando tem que olhar nos olhos, a casa cai, não é? A coisa fica séria. É a mesma coisa que acontece com o casal, né? Tem mulher que fala: vem cá e olha nos meus olhos. Aí o marido já sabe que a casa vai cair, ou vice-versa. Então nós precisamos observar isso. O livro de Cantares, eu estou terminando, o livro de Cantares, ele fala muito sobre olhar. E quando você vai ver o noivo falando para a noiva, ele coloca sempre assim uma expressão poética, né? Engraçada para o nosso tempo, mas é romance para a época, e ele chama a noiva de pomba, né? E ele fala que a noiva tem um olhar como o da pomba. Eu fiquei pensando, que troço é esse, né? Que negócio que é esse? O que significa isso? E tem muitas explicações, mas há uma interessante que fala que a pomba, ela só consegue fixar o olho em um único lugar, ela não tem essa visão periférica que nós temos, porque nós temos uma visão periférica. Eu estou vendo aqui, mas eu estou vendo que tem um casal aqui, tem um casal aqui, um casal ali, eu estou vendo, né, a visão periférica. A pomba não, ela só tem uma visão fixada. Então, dentre as explicações, uma delas é que realmente o ponto principal é este: é que nós precisamos manter o foco naquela pessoa a qual nós escolhemos viver na nossa vida, e olhar para ela, e vê-la, e enxergá-la. As necessidades do homem, você provavelmente deve saber quais são, das mulheres também quais são,
as mulheres precisam ser vistas, precisam ser olhadas, e nós sabemos de toda essa diferenciação que existe do masculino, do feminino, mas não tenha dúvida de que todos nós precisamos trocar olhares, não é? É o olhar que diz eu te amo, é o olhar que diz hoje nós vamos namorar, e aí você espera uma confirmação do olhar, né? É o olhar de reprovação que diz você falou e não devia ter falado isso, não é? É o olhar que acolhe, é o olhar que demonstra que está feliz, é o olhar que demonstra que está triste. Então vamos ter esse desafio, né, de conversar olhando nos olhos, ok, gente? Esse é o grande desafio para nós, porque os olhos são o espelho da nossa alma, e eles podem dizer muito sobre nós e sobre o nosso cônjuge, sobre os sentimentos dele, ok? Então passe a avaliar dessa forma. Eu gostaria de fazer um fechamento aqui com vocês. Eu falei que não ia demorar, acho que até já passei da hora, mas eu gostaria que você virasse agora para o seu cônjuge. Isso. Aí pode apagar a luz agora. Fazer um clima romântico agora. Tem uma música romântica. Mas segura aí, vai devagar. Por enquanto é só olhar. Tem uns que já pegou a mão, já pôs a mão na perna. Não é não, irmão. Não é para fazer isso, irmão. Agora não. Deixa para depois do crédito. Você está posicionado de frente para o seu cônjuge. Esquece celular agora. Esquece aparelho. Pode ser uma romântica, tá? Eu acho que vai ficar melhor, né? Um sambinha agora, talvez não combine. Eu gosto de sambinha, mas acho que não vai combinar. Já quebrou um pouco, né? Mas vamos lá. Oi? Se não tiver a música, não tem problema. Aí, sem música. Sem música, tá bom. Sem música. Olha só, eu gostaria que você agora pudesse. Você não vai falar nada. Nós vamos fazer um exercício agora. E o nosso exercício agora é você olhar para os olhos do seu cônjuge, fazer apenas isso, e por alguns minutos olhar. O que você vê